Sr. Presidente. Sra. Ministra, das perguntas que lhe foram feitas e das respostas que a Sra. Ministra deu à minha colega Margarida Balseiro Lopes, resultam lacunas e dúvidas que eu gostaria que a Sra. Ministra pudesse ter a oportunidade de resolver. Em primeiro lugar, a Sra. Ministra apresentou números relativos à formação das forças de segurança e às magistraturas que não batem certo com os números que aqui foram citados pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sucede, Sra. Ministra, que números não são matéria de opinião. Nós não podemos ter uma e a Sra. Ministra ter outra. Números são objetivos e estão em relatórios oficiais. E, portanto, Sra. Ministra, se há uma discrepância entre os números de que nós dispomos e os números de que a Sra. Ministra dispõe, eu diria que a Sra. Ministra tem um problema para resolver, que é verificar as suas fontes, cotejar os números e perceber quais são os números que são fidedignos. Eu deixo-lhe a pista, os números que aqui foram invocados estão no relatório de avaliação final do Plano contra a Violência Doméstica, que teve a sua vigência entre 2014 e 2017. É um relatório oficial, produzido pela SIG, cujos números relativos à formação das Forças de Segurança, designadamente, são fornecidos anualmente pela Secretaria-Geral do MAI. E, portanto, parece-me que fonte mais fidedigna não pode haver. Se de facto os números não batem certo, eu diria, Sra. Ministra, que deverão ser verificados. E a discrepância não é pouquinha, é muita. Estamos a falar de 8.705 formandos entre GNR e PSP em 2015 para 619 em 2016. É uma diferença de muitos milhares para poucas centenas. E, portanto, Sra. Ministra, tratando-se de números oficiais que não são nossos, são de uma entidade pública que a Sra. Ministra tutela, eu diria que isto tem de ser esclarecido. Em segundo lugar, a Sra. Ministra foi aqui confrontada com várias medidas anunciadas pelo seu Governo, sobre as quais foi dito que elas não eram novas, que na prática já existiam e foram dados exemplos. Um deles, a questão da necessidade de tomar medidas urgentes de proteção das vítimas nas 72 horas subsequentes à apresentação da queixa. Sucede que a Sra. Ministra não contradisse nenhum dos exemplos que aqui foram dados de medidas que foram anunciadas como se de novas se tratasse, quando na prática elas já estão legisladas e já deviam estar em aplicação e deviam estar a ser monitorizadas há muito tempo. Na verdade, esta de que eu falo, a necessidade de a posição de medidas de proteção da vítima com urgência nas 72 horas posteriores à denúncia está na lei desde setembro de 2015. Portanto, se a Sra. Ministra nem sequer contradiz esta afirmação, a pergunta é, isto significa, Sra. Ministra, que admite que o Governo tem anunciado medidas como novas, que na prática não o são? Estão legisladas, em alguns casos, há quase 4 anos, e então eu pergunto, não estará na altura, Sra. Ministra, de concretizar essas medidas e de fazer a monitorização da sua concreta e real aplicação? Se calhar está. Em terceiro lugar, Sra. Ministra, já aqui foram referidas hoje as medidas de aplicação às empresas públicas e privadas no âmbito da facilitação, digamos assim, da promoção de uma maior igualdade entre mulheres e homens nos conselhos de administração e de fiscalização, designadamente no âmbito da aprovada Lei 62 de 2017. Foi aqui citado agora, até por uma colega, um relatório. A Comissão não tem conhecimento de nenhum relatório sobre o ponto de situação da aplicação da Lei 62 de 2017. Se estamos a falar de um estudo académico, coordenado pela professora Sara Falcão Casaca, não é de um levantamento oficial do Governo de que estamos a falar. Se não tem nada a ver com isso, então eu gostava de saber, Sra. Ministra, que relatório é esse e que números é que apresenta? Porque a lei leva neste momento mais de 1 ano e meio de aplicação, ela é de agosto de 2017, não tarda, fará 2 anos de aplicação e, na verdade, não são públicos, que eu saiba, os resultados da monitorização da aplicação dessa lei. Sendo certo que a lei previa um calendário, previa objetivos a atingir num curto espaço de tempo, de poucos anos. Este foi o método, foi o processo que o Governo quis propor para levar mais mulheres aos Conselhos de Administração. Era bom perceber se, de facto, há mais mulheres nos Conselhos de Administração com esta lei e quais são os números concretos desse levantamento que, como digo, eu desconheço e julgo que não sou só eu. A Sra. Ministra referiu, e este é o meu último tópico antes de uma conclusão, a Sra. Ministra referiu agora a propósito da desigualdade salarial a circunstância, disse,
das empresas não conhecerem essa realidade, dos próprios setores muitas vezes não terem consciência dessa discrepância ou divergência salarial. Peço que conclua, Sr. Vou concluir, Sr. Presidente. Disse também que não havia um trabalho de base sobre o tema. Deixe-me recordar-lhe, Sra. Ministra, mas há. Há um relatório que foi o primeiro relatório sobre diferenças salariais por ramos de atividade, levado e discutido na Concertação Social em 2014, que deixava claríssimos quais eram os setores de atividade que discriminavam homens e mulheres com diferenças salariais injustificadas e, portanto, há um trabalho de base que foi feito há mais de 4 anos atrás, poderá carecer de uma atualização de dados, mas há um trabalho e esse trabalho já não permitia a empresa nenhuma, nem a setor nenhum, que hoje em dia revelasse surpresa sobre os números da diferença salarial, diferença que de resto já conheceu melhores dias, porque já esteve mais baixa do que aquela que é neste momento. E piores, é verdade. Senhora Ministra, por fim, e colocadas estas questões concretas, queria renovar-lhe aqui o apelo que lhe fiz na última audição parlamentar. A Senhora Ministra, bem sabemos, assumiu funções há pouco tempo e, portanto, tem a seu favor o facto de não ter ainda no seu mandato o tempo suficiente para poder ter tomado medidas concretas e efetivas relativamente à matéria mais premente, mais grave, mais dolorosa que tem em mãos, que é a matéria da violência doméstica. Mas, Senhora Ministra, nesta matéria não pode haver compassos de espera, não pode haver lugar para tirocínios, não há períodos de estágio. E, portanto, aquilo que eu lhe pedi, Senhora Ministra, era que passasse rapidamente, e é um pedido que lhe faço, não é um desafio, passe rapidamente do anúncio, do conjugar, do coordenar, do reunir, do aguardar, passe rapidamente à ação, porque senão, Senhora Ministra, terminará o seu mandato sem que, de concreto, alguma coisa tenha conseguido fazer numa matéria que é absolutamente dramática. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada.